Hello! Boa noite a todos. Estamos aqui Quando- hoje, eu e a Nina. Hoje a Nina está aqui. Vamos para a nossa segunda experiência, nosso segundo dia com esse livro maravilhoso da Esther Hicks e do Jerry Hicks, Peça e Será Atendido, dos Abrahams, né? Então, estamos aqui eu, da Consciência do Eu, e a Nina, da Arturus Mentoria. Gente, vocês lembram que eu coloquei durante a semana para a gente ver um pedacinho do primeiro capítulo? Só para a gente recapitular, que eu acho que esse Sim. ponto ele é muito importante da gente ter uma consciência para a gente entender tudo que vem depois. Aqui, quando ele fala assim, nós irradiamos aquilo que somos através da vibração, e as pessoas que estão na mesma sintonia traduzem o que transmitimos. O que isso é para vocês? Como vocês percebem isso? O que que isso quer dizer para vocês? Alguém quer falar? Olha, Zé, eu E- acho assim que, eu acho, não, eu penso que é muito importante a gente entender que, no final das contas, todos somos um. A nossa essência a nossa essência, ela vem de uma única origem, né? Então, se eu tenho a personalidade X, você Y, a Lucia tem, o Jaivan, a Gerinha, a Roberta, a Juliana, porém, porém não, só que viemos de uma mesma origem. Então, é importante para nós estarmos realmente entendendo que o que eu faço para o outro vem para mim, e o que eu faço para os outros também, e vice-versa. Então, é importante bom, eu penso que, que toda essa poeira de estrelas que somos nós, a gente tem um propósito de estarmos juntos. Senão era todo mundo, tudo separado, cada um no seu iglu, né? Então, eu acredito que estava falando na minha concepção, eu me identifiquei dessa forma com essa mensagem, né? Tá, mais Eu- alguém quer falar? Eu penso da questão de vibração radiante, né? Quando você está positivamente energizada e alegre, você consegue transmitir aquela alegria, mesmo que não seja por meio de palavras, a outra pessoa que está com o cabisbaixo, ela acaba que ficando alegre também. Já aconteceu comigo. Sim. E uma consciência que eu queria trazer dentro desse conceito da vibração, que é muito importante, embora a gente. O que que acontece? A maneira como eu estou vibrando cria ao meu redor um campo vibracional, né? Que é o tórus. E o corpo, cada corpo, quando chega perto do outro, até 2 metros de distância, nós estamos percebendo o campo vibracional do outro. E um corpo consegue perceber os pensamentos e sentimentos de outro corpo até 12.880 quilômetros. Vocês já imaginaram o que que é isso? É muito. É muita Isso coisa. mensurado na ciência. Mas o que que acontece? O que que é mais importante da gente saber dentro disso? Que é assim, quando eu estou vibrando a minha autoimagem, quando eu estou vibrando o que eu penso sobre mim, quando eu chego perto de alguém, essa pessoa recebe primeiro esta informação vibracional. E quando essa pessoa recebe esta informação vibracional, esse corpo recebe, o que que acontece? Esse corpo vai responder da mesma frequência. Ele vai responder de acordo com o que aquele corpo está vibrando. Vocês já ouviram uma frase que fala assim: puxa, aquela pessoa parece ter o dedo podre. Toda vez ela escolhe e dá na mesma. Ela erra sempre. Você percebe? Muitas vezes a gente já falou isso sobre a gente mesmo. Cara, eu sempre estou escolhendo e nada dá certo. Por quê? Porque eu quero uma coisa, mas dentro de mim eu tenho uma crença diferente daquilo que eu quero. E é esta frequência daquilo que eu penso sobre mim
que está no meu campo. É aquilo que vai atrair, né? Dentro das leis da atração, porque a atração depende de como eu irradio, de como eu emano uma vibração. Aí a frequência se entrelaça, cria um emaranhamento e, e se conecta. Então é assim, se às vezes eu tenho um relacionamento com alguém e eu percebo que, nossa, essa pessoa está sempre agressiva comigo. O que que acontece? Que às vezes eu chego perto dela, eu já tenho medo dela ser agressiva. O que que está vibrando no meu campo? Medo da agressividade. O que que aquela pessoa vai responder para mim? Aquilo que eu estou pedindo vibracionalmente para ela. Então, é dentro disso tudo que tudo que acontece na minha vida emana de mim. Eu criei. Se eu criei isso, o que mais eu posso criar? Então, se eu Uhum. estou dentro de algo que eu estou percebendo uma vibração densa, é muito importante eu perguntar para mim mesma: o que existe dentro de mim que está me fazendo perceber isto desta forma? Verdadeiros para vocês? É dentro disso que essa vibração, claro que tudo isso é real, todos nós somos um, tudo isso é verdadeiro. Só que dentro desse padrão vibracional que o outro lê a minha mensagem vibracional, eu me equalizo. Existe uma equalização da frequência, percebe? Então, se eu quero mudar, o que acontece na minha vida? Eu passei muitos anos do meu casamento dentro do vitimismo, da reclamação, achando que eu era vítima, que eu era, ai, que eu só sofria e não sei o quê. E quanto mais eu contava aquela história, minha vida perdurou aquilo. Como que mudou? A forma que eu dei um basta. Quando eu dei um basta, uma consciência, né? Lógico, a duras penas, com trabalho de 5 anos de terapia quântica, nas perguntas e tudo mais. Aí o que que acontece? Quando eu mudei a minha forma de me ver, a forma que eu queria receber daquele relacionamento, tudo começou a mudar. Ele mudou da água para o vinho, meu marido. Eu tenho 2 relacionamentos, não só. Por quê? Porque eu mudei a minha forma de vibrar. Estão acompanhando? É verdadeiro isso para vocês? Então, tudo que eu desejo depende de mim. É dentro disso que ela vai continuar nos ensinando a mudar esta vibração dentro da autoimagem. Certo? É isso que eu queria trazer, que é muito importante, que a gente não falou, que tinha pouca gente naquela aula, e eu sabia que na segunda ia ter. E eu acho não, não gosto dessa palavra, mas assim, eu acredito muito que esse livro vai ser muito legal para todos nós. Dentro disso, de um autoconhecimento, de se permitir receber da leveza, da facilidade, da abundância, da prosperidade em tudo, não só financeira, porque a prosperidade ela abrange tudo: dinheiro, relacionamento, saúde, né? Autocontrole, tudo isso é prosperidade. E é dentro disso que eles vão trabalhar nesse livro, ok? Então Ok. vamos começar o segundo capítulo. Verdadeiro para todo mundo? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Super verdadeiro. Muito bom. É isso, E vamos... complementou o que você estava conversando comigo. Tá me dando mais uma luz, realmente. Você É a percebe? vibração, é a vibração que é, talvez o conhecimento em conseguir mudar essa, sabe, pular essa vibração que eu ainda não tenho esse conhecimento. Viu? E aí, realmente, mas quando você tem consciência de que é isso, você já consegue já ter já ter controlar isso nos Por pensamentos, isso, né? o poder do agora, né? É, Eles vão falar muito do agora também, como o Eckhart Tolle fala, o Greg Braden, todos eles falam, o poder do agora. Eu só consigo isso se eu estou presente comigo no momento, com tudo que eu estou fazendo.
Se eu estiver 100% comigo, eu consigo, então, perceber a qualidade dos meus pensamentos. Porque os pensamentos, eles não são gerados na nossa mente, né? Eles não são criados no meu cérebro. Tudo é atração. Eu atraio um campo, né, dentro do inconsciente coletivo. Por que que todos nós estamos percebendo esse medo? Porque o inconsciente coletivo, ele é 80% negativo. Então, dentro dessa invasão de frequência, o medo está tomando conta, porque é novo, é diferente, e a mente rejeita, né? Então vamos E lá, você, segundo capítulo. Estamos mantendo nossa promessa. Vamos lembrá-lo de quem você é. Você sabe o que quer? Sabe que é você quem cria a sua própria experiência? Está satisfeita com a evolução dos seus desejos? Sente o frescor de um novo desejo pulsando dentro de você? Se você está entre os raros seres humanos que respondem sim, estou satisfeito com a evolução dos meus desejos. Sinto-me confortável quando me dou conta de que ainda falta conquistar muitas coisas que desejo. Então você entende quem é em que consiste realmente a experiência da vida física. Mas se você, como a maioria dos seres humanos, está infeliz por não conseguir realizar seus desejos, se quer ter mais dinheiro, mas está sempre precisando conter as despesas, se não gosta do seu trabalho, sente que não progride, mas não vislumbra uma forma de melhorar a situação, se seus relacionamentos não são satisfatórios, ou se a relação ideal que você deseja há tanto tempo continua fora do seu alcance, se o seu corpo não está ou parece não estar como você gostaria, então existem algumas coisas muito importantes e claras que gostaríamos de lhe transmitir. Escrevemos esse livro para despertar sua memória, para lembrá-lo do poder e do sucesso inevitável que pulsa no fundo do que você realmente é. Escrevemos esse livro para lembrá-lo, levá-lo a um lugar de otimismo, de expectativas positivas e de alegria crescente, e para fazê-lo ver que não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. O Axis fala muito isso também. Você sabia que nós sabemos quem você é? Quando entrou no mundo, neste corpo magnífico que é o seu, você se lembrava da sua natureza, alegre e poderosa, sabia do esplendor da fonte da qual provém e de que nunca perderia sua conexão com essa fonte. Aos poucos foi envolvido pelo tumulto e dispersão da vida e se esqueceu de tudo isso. O que que acontece com isso aqui? Quando a gente começa a criar os próprios pensamentos, então a gente começa a se identificar com os pensamentos da mente. É onde a gente vai começando a construir aquele ego e vai deixando esse ego falar mais alto, porque a gente vai acreditando mais nos pensamentos e menos na intuição. A gente vai se afastando da nossa essência divina, né, da nossa presença divina. É por isso que estamos aqui agora, ajudando a lembrar que não importa como se sinta neste momento, você nunca perderá sua conexão com essa fonte. Estamos aqui para fazê-lo lembrar do poder da sua natureza e ajudá-la a voltar a ser a pessoa confiante, alegre e capaz de perseguir o seu desejo e a sua realização. Como sabemos quem você é, vamos ajudá-lo a lembrar-se disso. Como somos de onde você veio, vamos ajudá-lo a lembrar-se da sua origem. Como sabemos que você deseja, vamos facilmente orientá-lo para alcançar os seus objetivos. Eles falam muito que nós viemos da onde, né? Como somos de onde vocês vieram. O que que é isso? Eles são da onde nós viemos. É porque eles fazem parte da consciência maior. E nós fazemos parte da consciência maior. Né, tem muitas facções da ciência hoje que falam que nós estamos vivendo um mundo holográfico. Tudo, né, a primeira lei do hermetismo fala, né, tudo é mental. Tudo provém da mente, da forma como eu identifico.
da forma como eu interpreto tudo. Então, quanto mais autoconhecimento eu vou adquirindo, eu vou aprendendo uma forma diferente de interpretar as situações, mas principalmente a mim mesmo, né? É dentro disso que é o grande salto quântico, é quando a gente começa a dar mais valor para aquilo que a gente começa a perceber dentro da gente. Não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Queremos que se lembre de que não há nada que você não possa ser, fazer ou ter, e vamos ajudá-lo a conseguir isso. Não se importe se nesse momento você não está satisfeito com o lugar em que você se encontra. Podemos lhe garantir, eu coloquei isso hoje. Podemos lhe garantir que a caminhada de onde você está até onde deseja ir será muito alegre. Queremos ajudá-lo a abandonar qualquer ideia adquirida ao longo de seu caminho físico que esteja impedindo a sua alegria e o exercício do seu poder. Queremos ajudá-lo a reativar conhecimento formidável que pulsa lá no fundo daquele ser que você realmente é. Aqui ele está falando que ele vai nos ajudar a criar novos caminhos neurais, né? Aonde que ele fala aqui abandonar a ideia adquirida ao longo do seu caminho físico. Porque ao longo de todo esse caminho físico, o que que a gente adquiriu que nos limita? Crenças. Crenças. Todas as crenças que nós fomos adquirindo e fomos alimentando ao longo de toda a nossa jornada temporariamente humana. Por isso, relaxe e aproveite essa caminhada rumo à descoberta de quem você realmente é. Desejamos que, ao chegar ao final desse livro, você se conheça como nós o conhecemos, que você se ame como nós o amamos, que usufrua sua vida como nós a usufruímos. Capítulo 3. É você quem cria a sua própria realidade. Pouco tempo atrás, nossos amigos Jerry e Esther foram apresentados a esta frase: é você quem cria a sua própria realidade. Ficaram empolgados e, ao mesmo tempo, preocupados, pois, como muitos de nossos amigos no estado físico, apesar de desejarem controlar a criação da sua própria experiência, algumas questões básicas os atingiam. Podemos realmente escolher a realidade que criamos? E se isso for possível, como colocar em prática? Por que assusta tanto quando a gente começa a adquirir uma consciência? Porque a gente adquire mais responsabilidade. Não é culpa. A gente vai adquirindo mais responsabilidade sobre as nossas escolhas. Não é verdade? Porque se eu sei que tudo parte de mim, quem pode criar tudo sou eu, porque o divino habita dentro de mim. Então, dentro disso, que às vezes, né, quantas vezes a gente fala, puxa, a ignorância às vezes é um alento. A ignorância às vezes é um alento, e mas a consciência nos, nos mantém no lugar e nos leva para um lugar que não tem volta, né? E esse caminho não é muito fácil. Tomara que eles nos ajudem aqui a fazer esse caminho mais fácil. E a gente consegue isso quando a gente para de se identificar com o auto-julgamento, com os pensamentos da mente. A base para a sua vida é a liberdade total. Como o Axie diz, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Onde é que você está focando a atenção do seu olhar? Você nasceu com o conhecimento inato de que é você quem cria a sua própria realidade. A alma sabe disso, né? Inato é porque ele já vem comigo, a gente sabe. Eu lembro de mim, quando eu era criança, que eu perguntava para Deus, por que você me deixou escolher tudo de uma vez? Eu sempre perguntei isso para Deus desde pequena. Por que você me deixou escolher tudo de uma vez? Parece que eu já tinha essa consciência desde menina. E é interessante, porque isso é inato nosso, nós sabemos disso. Você nasceu sabendo que é o criador da sua própria realidade, e o desejo de fazer isso pulsava intensamente dentro de você. Mas quando começou a se integrar na sociedade,
passou a aceitar uma boa parte do que as outras pessoas diziam sobre o caminho que a sua vida deveria trilhar. Pode ter certeza, porém, dentro de você continua intacto o conhecimento de que você é o criador da sua própria experiência de vida. Repito, a criação da sua experiência de vida depende certamente só de você. O que ele está falando aqui é que nossos educadores, quem nos criou, né, independente, né, pai ou mãe ou algum outro criador ou educador, a gente vai recebendo os conceitos, definições, julgamentos, e tudo dessas pessoas. E a gente fica com medo de não corresponder a elas. E isso a gente já começa a entrar, então, numa pressão, né? Num peso interno, que a gente não se permite ou acha que não tem a permissão de ser ou de expor aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente deseja. Quem não passou por isso na infância, não é? Você jamais gostou que alguém lhe dissesse o que fazer, jamais gostou de ser dissuadido de seus impulsos. Bem eu, né, Nina? Mas ao longo do tempo, pressionado pelas pessoas ao seu redor, convencidas de que a maneira delas era melhor que a sua, aos poucos você foi abandonando a determinação de guiar a sua própria vida. Passou a achar mais fácil se adaptar ao que os outros decidiram bom para você do que tentar descobrir por si mesmo. Com isso, você foi abdicando inconscientemente de um fundamento básico, sua total e absoluta liberdade de criar. Com isso tudo, a gente foi se moldando, a gente foi se diminuindo para se manter na mediocridade dessa realidade, né? Porque a gente tem a necessidade de ser recebido, de ser aceito, de ser amado. Isso está dentro do ser humano. Então, o medo de não ser amado, de não ser aceito, na verdade, não é da alma, é da própria mente. Porque o ego que tem medo de não ser aceito, porque ele sempre quer estar em evidência, né? E, e a gente vai então se mantendo nessa mediocridade para não ser julgado. Porque quem tem medo do julgamento não é a nossa essência divina, é o ego. A mente tem medo do julgamento, né? É verdadeiro isso para vocês? Então, ó, mas apesar de ter se adaptado ao desejo dos outros, você continua tendo essa liberdade, né? Quando a gente sente de vez em quando aquela ausência, parece que aquele vazio, parece que está faltando algo na vida da gente que a gente não identifica o que é, né? Vocês já passaram por isso? Já sentiram isso? Quem não, né? E essa falta que a gente sente é da gente mesmo, dessa essência, da alma que sabe que veio aqui experienciar. Ela não veio ficar presa nos sentimentos das situações. Ela veio só experienciar, né? Seguir o caminho, perceber o caminho, mas aí a gente, como ela depende da mente e do corpo para experienciar, ela acaba ficando presa. Então a gente começa a sentir aquele vazio, aquela ausência. Mas apesar de ter se adaptado, tá, de fato é impossível renunciar verdadeiramente a ela, pois a liberdade é o princípio básico do seu ser. No entanto, ao tentar adaptar-se às exigências e expectativas externas para não criar problemas, você tomou atalhos contrários à sua verdadeira essência, né? O medo do julgamento nos aprisiona nos sentimentos, porque a gente não tem mais aquela coragem de expor ou acha que a gente não tem a permissão, que não é digno, né? Muito das religiões falam da dignidade. E a gente vai se perdendo dentro dessa prisão que é o medo do julgamento. Só você pode criar sua experiência. Quando que a gente não faz uma nova escolha? Até onde a gente aguenta? Qual é o limite máximo que a gente aguenta antes de fazer uma nova escolha?
que vocês acham sobre isso? O que é isso para vocês? Até quando a gente. Qual é o limite máximo que a gente aguenta até a gente falar basta? Eu creio que é quando já se sente incômodo, tanto mental quanto corporal, Sim, mas por que você se mantém? Você quer, pelo medo. como é que fala? Você não quer sair da zona de conforto. Você não quer uma mudança. Que na verdade essa zona de conforto é a zona do medo, né? Uhum. Mas a mente, porque quando a gente dá o basta, é realmente o corpo que entrou em concordância com a mente que falou, ó, chegamos no limite, agora não dá mais. Rodar o desce. É quando a gente para de ter um ganho secundário com a situação. Quando aquele ganho secundário já não é mais importante para mim. Quando ele já não supre algo para mim. É verdadeiro isso para você? Porque a gente aguenta uma situação enquanto tem um ganho secundário com aquilo. Pode ser inconsciente, claro. Mas enquanto eu estou tendo um ganho, por exemplo, muitas pessoas não saem de um casamento porque falam, ah, eu tenho medo. Não, porque ela sabe que ela está se mantendo ali, que tem alguém que está provendo, que está, né? Por mais que esteja na briga, tudo, mas ela ainda está naquela conforto, entre aspas, do conhecido, né? O conforto do conhecido. A gente acha confortável aquilo que a gente conhece. Quando a gente se coloca para o desconhecido, quando a gente se abre para o desconhecido, aí que aperta o calo, né? A mente vai começar a rejeitar aquilo, mas quando eu tenho um propósito realmente comigo, falar, não, é isso mesmo que eu quero, aí as coisas, eu começo a ter um pouco de lucidez sobre as minhas crenças limitantes. Esse livro vai falar o tempo todo do seu realinhamento com a energia essencial, para que você assuma a sabedoria, a bondade e o poder que são essencialmente seus. São o que você realmente é: a sabedoria, a bondade e o poder, né? Foi escrito para que você tome consciência de que é livre, sempre foi livre, sempre será livre para fazer suas próprias escolhas. E isso é verdade, gente. Porque assim, muitas vezes fala, ai, mas eu não sou livre, eu tenho um marido ruim, eu tenho medo de não ter um trabalho, eu tenho um chefe ruim, meus filhos, o que a gente fica criando um monte de mentiras e justificativas para se manter naquele lugar. Mas quando a gente se permite olhar para a gente mesmo e fazer uma escolha por si mesmo, né? Quando eu faço uma escolha por mim, eu falo, não, agora eu vou. E aí, aquela ditado, quando você dá o passo, o universo coloca o chão, né? É aí que as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque quando eu tomo uma atitude, eu mostro energeticamente para o universo que eu estou escolhendo uma nova situação, uma nova experiência de vida. E aí tudo se abre, aí o emaranhamento quântico começa para me trazer aquilo que eu estou escolhendo. Percebe? É verdadeiro isso para vocês? Você está aí, Rejane? E a gente vai ser muito legal nesse ponto. Não há prazer algum em deixar os outros criarem a sua realidade. Na verdade, não é possível alguém criar a realidade de outra pessoa. A gente mente para a gente mesmo, né? Depois de realinhar-se com as forças eternas, com as leis universais e com o que é verdadeiramente a fonte do que você é, imensas e profundas energias o aguardam, pois não há satisfação maior do que você ser criador da própria experiência e tomar nas mãos as rédeas da própria vida. Se não for por você, não tem razão de ser, né? Essa é a base de tudo. Se não for por mim, não tem razão de ser. É só a hora que eu admito isso, porque pensa, se a gente for pensar naquele campo vibracional, quando eu me permito tomar uma atitude por mim mesma, fazer uma escolha,
eu então me permito ser eu mesma. E quando eu me permito ser eu mesma, eu mesmo, eu vibro numa frequência mais elevada. E todas as pessoas que estão ao meu redor se beneficiam disso. Libertador, né, Gi? Libertador, né? É libertador. No começo, a gente tem o medo do julgamento, tudo aquilo começa a ficar meio assim, mas depois, as, as próprias pessoas que moram, que interagem com a gente, né, no trabalho, em casa, começa a ficar leve para elas também. Porque umas não vão aceitar, claro que não, mas está tudo bem, é um direito delas. Mas aquelas pessoas que realmente torcem pela gente, que nos amam, que, embora muitas vezes no começo não aceitem, mas vai ser muito bom. Por quê? Porque elas também podem seguir numa frequência diferente, E né? você não quer voltar mais naquela outra situação, jamais, Não. né? Como Einstein já dizia, uma mente que se expande jamais volta ao seu lugar de origem. E É, isso é muito verdade. Por quê? Porque a verdadeiro. gente experimenta uma outra frequência. Sim. E a gente não quer voltar para aquela que nos prendia, que era pesada. A gente percebe a Uhum. leveza e é ali que a gente quer ficar. A gente quer sempre atrair mais leveza e mais facilidade, e mais alegria, né? É. Vocês são seres eternos em forma física. Eu diria que vocês são seres infinitos, porque eterno ainda é pouco, né? Nós somos seres infinitos em forma física. Vocês são seres eternos que escolheram participar dessa experiência na vida física por muitas razões. Às vezes, você permite que a verdadeira natureza do seu ser flua totalmente através de você. E nesses momentos, a alegria é inexprimível. Outras vezes, não. Este livro foi escrito para ajudá-la a entender que você é sempre capaz de permitir que a sua natureza verdadeira emane através de você. Quando aprender a permitir conscientemente sua conexão total com o eu, que está em sua fonte, sua experiência será de total prazer. Ao escolher conscientemente a direção de seus pensamentos, você pode estar em conexão constante com a energia essencial, com Deus, com a alegria e com tudo o que considera bom. Quando você se prende no agora, quando você está no agora, é interessante que eu estou num momento bem legal comigo mesma quando eu percebo assim pensamentos dentro de mim que estão me levando para uma baixa frequência, isso a gente pode fazer tranquilamente. Você fala para você mesmo, esse pensamento não é importante para mim. Na hora ele faz assim, ó, você Sim, se desconecta. Esse pensamento não me leva aonde eu quero chegar. é verdade isso, viu, Gi? Isso é muito libertador. E É. você percebe, fala assim, né? Às vezes você está numa conversa na mente ali, mas por que que eu estou me prendendo no passado? Isso não tem Uhum. nada a ver com o que eu quero hoje. Sim. E Mas até, isso eu digo mais ainda, você está falando você com você mesmo e outra pessoa que fala uma coisa para você, você fala assim, meu Deus, isso não é meu, não vou pegar isso para mim, não. está na permissão dela ter a opinião dela, o julgamento dela. Você sabe que Uhum. aquele julgamento é dela. E aí, o Isso. que que acontece? Quando a gente tem esse poder de estar na presença com a gente não aumenta aquela frequência. Sim. A gente não joga aquilo maior para o universo. A É. gente corta aquela Corta. vibração. É. E isto, gente, é um poder que a gente não percebe, É. mas é o maior poder que existe dentro de nós. A presença de saber, poxa, por que eu estou escolhendo esse pensamento? Uhum. Hello, é? Aonde mesmo que ele está me levando? Né? Uhum. Porque por mais que fora tudo esteja parecendo que está destruído, que está caindo, lá, lá, não interessa, não interessa. Na Uhum. verdade, claro, ai, mas eu sou humano, claro, mas se eu percebo que se eu vibrar positivamente, eu vou diminuir esse peso da Terra, o que que eu vou escolher? Aumentar?
né? Que nem a pessoa fala, ah, é a tristeza do outro, não sei o quê, os amigos chegam mais na tristeza. Quando você está alegre, parece que ninguém quer ficar perto de você. Por quê? Porque 80% da inconsciência é negativo. É mais fácil para as pessoas estarem na baixa vibração. É o que Porque, você falou hoje, né? De notícias que a Milene comentou, né? Da Europa, e você falou, é, não entra nessa vibração. Foi, claro, não é? É porque, é, assim, é uma escolha. Tudo é uma escolha. Claro que as pessoas, a grande maioria, não tem essa consciência. Mas o máximo que a gente puder trazer essa consciência, mesmo que seja na nossa mente, de não participar, cortar, né? isso que vai, isso vai criar mais facilidade na nossa vida. Na nossa vida. Isso é ser egoísta? Não, isso é ser sábio. Isso é estar focado no que você deseja. Entendeu? As coisas só vão acontecer quando você se permitir receber do lugar que você deseja ir, que você deseja alcançar. Você tem que se permitir receber desse lugar, né? É, o que é receber desse lugar? É se permitir realmente, permissão. Tudo acontece quando eu permito, né? Bem-estar é a base desse universo. Ele flui para você e através de você. Basta permitir assim como o ar que você respira. Basta se abrir, relaxar e atraí-lo para o seu ser. Como seria a gente fazer um mantra diário? Eu permito que o bem-estar do universo flua para e através de mim. Vamos fazer esse mantra ser o nosso mantra, mais um mantra da nossa vida, da nossa escolha pela prosperidade. Eu permito que o bem-estar do universo flua para e através de mim. É bem fantástico isso, né? E aí a gente vai se percebendo, será que eu permito mesmo? Será que não? Será que eu me permito estar no bem-estar ou não? A gente vai começar a perceber aonde a gente pode se incluir e o que que a gente pode excluir da nossa realidade. Esse livro lhe ensina como permitir conscientemente sua conexão natural com o fluxo de bem-estar. A energia, ela é uma só, e você tem o poder de escolher o polo que você vai vibrar, se é o positivo ou se é o negativo. Tudo depende da qualidade dos seus pensamentos, que vão fazer os seus átomos vibrarem numa determinada frequência. Você consegue perceber quanto bem-estar está fluindo para você? Compreende quanta orquestração de circunstâncias e eventos foi disponibilizado a seu favor? Quem já percebeu um, um milagre acontecer na vida? Quem já percebeu uma mágica acontecer na vida? Vocês já perceberam um momento de mágica na sua vida? Uhum. Tá. Já. Então, e isso é muito legal. Quando você estiver numa baixa frequência, então, vá para esse lugar. Volte para esse lugar. Perceba essa frequência que você recebeu ali, aquela energia, aquela alegria que você recebeu naquele momento. Volte para lá. E aí você vai ver que a sua frequência sobe. Você pode escolher Às mudar a vezes sua. até sem motivo, né, Gi? É uma alegria assim, Sim, sem né? motivo, mas se você Né? estiver percebendo uma baixa frequência e você quer sair daquele lugar, mas não está sabendo como, traga para você um momento onde você se sentiu bem, onde você se sentiu ouvida pelo universo, onde você sentiu uma, uma mágica acontecer na sua vida. E aí você vai, lembra daquela frequência vibracional, daquele sentimento bom, daquela emoção que o seu corpo sentiu, e fique uns momentos ali. Respire, solte, perceba aquela energia de novo vindo para suas células, para suas moléculas, deixando seus átomos vibrarem naquela frequência de novo.
E isso eleva a sua frequência. Isso dá clareza nos seus pensamentos. Percebe? É dentro disso que esse livro vai ensinar muito. A gente escolher buscar um pensamento que nos faça sentir bem. Percebe quanto é querido, quanto é abençoado e que é parte integrante do grande processo criador? Queremos que você se dê conta disso. Queremos que comece a compreender a natureza abençoada do seu ser e a procurar as evidências dessa realidade que estamos mostrando em todos os momentos em que você se permite vê-las. Tudo é a minha permissão. Eu só consigo ver isso com os olhos da alma, não com os olhos da mente. A mente não deixa, porque até eu recondicionar essa mente, porque não é que ela é ruim, mas ela está condicionada. Ela está condicionada na escassez, na reclamação, no vitimismo. A mente está condicionada e o corpo se condiciona junto. Agora, quando eu estou na escolha de mudar, né, o que se manifesta na minha realidade, eu eu posso optar por falar, uau, se eu estou percebendo isso, qual é o oposto disso? Né? Posso brincar com isso. Ah, é isso. E o que você quer para eu vibrar nessa frequência positiva? O que eu posso escolher aqui? Simplesmente respirar e ir para um lugar na mente onde você se sentiu bem. Isso já vai fazer você se conectar com essa frequência. É mágico? Parece tão fácil. E é fácil. Quem dificulta é a nossa mente condicionada. Quando a gente recondiciona essa mente para algo desejado, tudo pode acontecer. Tudo é possível para aquele que crê. Jesus já dizia isso. Hum. Ah, me perdi, se perdi aqui. Aqui. Vamos voltar aqui. Queremos que você comece a compreender a natureza abençoada do seu ser e a procurar as evidências dessa realidade que estamos mostrando em todos os momentos em que você se permite vê-las. Fazemos isso colocando à sua disposição amores, dinheiro, experiências gratificantes e coisas lindas para serem usufruídas. Criamos circunstâncias, eventos e proporcionamos experiências surpreendentes para que as pessoas possam se encontrar sem uma razão específica, apenas pelo motivo fantasticamente importante de darem um pouco de alegria umas às outras quando estão juntas. Você não pode evitar o seu progresso, ele vai acontecer, mas você não está em busca do progresso, e sim de experimentar uma alegria sem limites. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual está aqui. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos aprender a nos desapegarmos dos sentimentos gerados pelas experiências passadas. O desapego dos sentimentos. Percebe? Ah, porque eu tenho sentimento de culpa se eu sair de perto do meu pai e da minha mãe. Eu tenho sentimento de culpa de me permitir uma nova experiência. Eu tenho sentimento de culpa se eu mudar da minha profissão, porque eu gastei tanto para chegar onde eu estou. Percebe? É eu estar na permissão de me desapegar desses sentimentos que a minha mente gera sobre o meu julgamento nessa situação. Eu vou mudar o meu julgamento e eu preciso ter consciência primeiro de como eu estou me posicionando ante aquilo que eu estou desejando. Eu me permito receber? Eu não me permito receber? O que me impede? O que não me permite receber isso? Ah, é isso, isso, isso. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. E isso é liberdade. É a liberdade que eles falam aqui, né? É verdadeiro isso para vocês? O quanto que isso é libertador? Sim. Quando eu sou o meu próprio observador. E eu começo a tomar, então, o leme, né, do meu barco.
É, vamos ler dá tempo. Os capítulos são curtinhos. Vocês querem falar alguma coisa até aqui? É muita coisa, né? É muita consciência que vem. O Quando você... interessante, Gisele, é que cada capítulo é muito reflexivo. É, Mas, cada capítulo é mas curtinho, ele fala muito simples, né? É uma linguagem bem gostosa, né? bem simples. E É. quando você vai trazendo uma outra forma de olhar, né? Que nem às vezes você vem com um exercício de Axis, você vem com uma pergunta, né? No meu interessante ponto de vista, fazer perguntas diante de tudo é onde vai criar mais facilidade. As perguntas trazem consciência, né? Uhum. Se eu estou percebendo um sentimento dentro de mim, a coisa mais importante é isso. Os sentimentos, lembra? A gente já falou isso nos outros livros que a gente estudou juntos. Os sentimentos, eles são gerados, na verdade, só como um GPS, para nos mostrar o caminho emocional que eu estou seguindo. Se eu estou diante de uma situação e eu estou percebendo um sentimento em mim, é sinal que existe um julgamento de uma crença dentro de mim. E essa crença está dizendo bem a meu respeito ou mal a meu respeito? Percebe? É aí que tá. Qual é a verdade aqui? Essa pergunta para mim é o top dos top. Qual é a verdade aqui? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Jesus disse: Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos deixarei o Espírito da verdade. O Espírito, na verdade, é a consciência crística. O Espírito da verdade é a consciência crística. É onde eu quero chegar. Se eu tudo está trazendo uma consciência para mim de que tudo que eu recebi até hoje é mentira, que eu fui condicionado pela escola dentro da mentira, que eu fui padronizado, né? Que eu fui formatado de uma certa maneira a, a não poder pensar, mas sim seguir uma cartilha. Se eu fui condicionada pelas religiões a ter culpa, a achar que eu sou pequeno diante do universo, diante de Deus, que eu sou pecador. Tudo isso, percebe o quanto que limita e não Nossa, nos permite terrível, não? ser? Olha como é destruir, como é que você fala? Destruir, descrio, né? Tudo isso. Sim, é, Programar, né? destrói, descria, desprograma e atualiza. E É onde a atualiza. gente entra numa atualização. Uhum. Essas novas frequências que nós estamos percebendo, que na verdade, né, a energia está sempre ali, é nós é que estamos mais na condição de perceber essas energias que estão sendo irradiadas para nós, dentro disso. O que eu estou percebendo aqui? E, gente, mas a parte mais importante de tudo é eu ser gentil comigo mesmo. É eu ter o alto amor, a autogentileza, de saber, cara, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, na verdade. Uhum. Eu estava vendo um podcast de um cientista top do top, onde ele estava falando, viu? Quanto mais a gente avança, mais a gente sabe que não dá, porque tudo o que a ciência nos mostra são ah, teorias. Teoria da relatividade, teoria daquilo, não é verdade? São teorias. E tudo são que é teoria, o que pode ser realmente dado como verdade é quando a matemática consegue junto. Sabia, Lu? Quando tem um resultado matemático diante das coisas, é considerado como uma verdade. Mas muitas coisas sempre têm um resto na equação. Porque, na verdade verdadeira, dentro dessa realidade aqui, onde a gente está condicionado mentalmente, vai demorar um pouco para a gente chegar numa verdade. Mas Sim. quanto mais a gente está presente com os pensamentos e nas perguntas, mais facilidade a gente tem de participar
dessa, eu acho que mais de um ancoramento da verdade na Terra. Concorda com isso, Nina? Não concordo assim, do nosso ponto de vista, não é meu ponto de vista, é o que eu estou vendo os cientistas falando nesse momento. Hoje eu ainda ouvi isso que você está falando, eu ouvi hoje mais cedo, né, a respeito. E vocês querem falar, terminar aqui e falar mais sobre isso, ou a gente lê mais um capítulo? Lê mais um. Mais Então um, vamos lá. né? Cap- É Capítulo curtinho, 4. né? Como posso chegar até lá partindo de onde estou? Primeiro, primeiro lugar, eu acho, é a gente saber aonde a gente quer chegar, ter clareza da onde a gente quer ir. Que eu acho que, no meu interessante ponto de vista, eu acho que esse é o nosso desafio maior. Que é tanta coisa que vem, que você acaba não tendo nem clareza. Eu falo isso por mim, nem clareza direito do que realmente você quer. Não é verdade? Vocês passam por isso? Ou não? Sim. Talvez a pergunta que escutamos com mais frequência de nossos amigos no estado físico seja: por que está demorando tanto para conseguir o que eu desejo? Não é porque você não esteja, não é porque você não deseja o bastante. Não é porque você não é inteligente o bastante. Não é porque você não merece bastante. Não é porque o destino está contra você. Não é porque outra pessoa já conquistou o seu prêmio. Você ainda não conquistou, não conseguiu o que deseja porque está fixado em um padrão vibrátil que não corresponde à vibração do seu desejo. Lembra? Eu quero uma coisa, mas a minha autoimagem vibra numa outra frequência. Aquilo que eu acredito sobre mim está vibrando e emitindo uma informação para o universo há mais tempo do que esta que eu estou querendo agora. É uma vibraçãozinha que faz assim, ó, que pisca. A outra não. Aquela lá tá, ó, há milênios vibrando, né? Essa é a única razão. Parece complicado? Paciência. Você vai entender. Então, tudo depende de eu ser gentil e entender que eu estou nesse processo há muito tempo de inconsciência. Agora que eu estou me abrindo, tirando os véus diante dos meus olhos, como Cryon diz, que eu estou buscando aquilo que eu desejo, uma consciência expandida sobre mim mesmo, eu preciso ser gentil comigo, para eu não entrar no auto-julgamento, na culpa, na raiva, certo? E principalmente, às vezes, do remorso, que nada mais é do que uma culpa velada, né? Pare um instante, examine qual é a emoção dominante em você agora. Qual é? Qual é a emoção dominante? Eu acho que na grande maioria dos seres humanos é a dúvida. Porque a gente ainda está naquilo, quem sou eu? Para onde eu vou? Da onde eu vim? Onde eu posso vir? Onde eu não posso? Não é verdade? Mas é assim, a gente perceber qual é a emoção dominante dentro de mim, diante de cada situação que se apresenta para mim. O que que eu sinto, em primeiro lugar? Eu sinto a excitação de algo novo e vontade de ir, ou eu confundo essa excitação com medo e me reprimo? É tensão, raiva, frustração? Essas emoções indicam que seus pensamentos estão oferecendo resistência à energia universal. Tudo aquilo que eu resisto e reajo persiste. Tudo aquilo que eu resisto e reajo persiste.
que responde aos seus desejos, né? Então, essas emoções indicam que seus pensamentos estão oferecendo resistência à energia universal que responde aos seus desejos. O que que isso quer dizer, gente? Que a gente está mais na mente do que na essência, né? Nós estamos mais presos ao que eu acho ser real do que ao meu campo vibracional real, né? Portanto, a única coisa que você precisa começar a fazer é lenta e gradualmente, ó, lenta e gradualmente. Não adianta que a gente queria dar o passo maior que a perna, como dizia minha mãe. Renunciar a esses pensamentos, substituindo-os por outros de amor, alegria e esperança. Quando eu percebo um pensamento que eu falo assim, verdade, eu quero esse pensamento, como eu posso trocar esse pensamento? Vai para aquele lugar onde você se sentiu bem. Aí você vai trazer um pensamento bom. Só que não faça disso também um hábito, porque eu tenho que estar bem independente. Eu vou aprender a estar bem independente de nada, só pela escolha, né? Isso é só uma ferramenta. À medida que for conseguindo, irá experimentar um imenso alívio e saberá que está se abrindo para permitir a realização dos seus desejos, né? Então, de novo, a única coisa que você precisa é começar a fazer é, lenta e gradualmente, renunciar a esses pensamentos, substituindo-os por outros de amor, alegria e esperança. E eu diria que mais, e permissão. Escrevam bem grandão aí, permissão, tá? Permissão, porque muitas vezes esperar é você ficar ali achando que algo vem de fora, né? É assim, eu me permito isso? Sim ou não? À medida que for conseguindo, irá experimentar um imenso alívio e saberá que está se abrindo para permitir a realização dos seus desejos, para permitir aqui, ó, para permitir a realização dos seus desejos. Então, tudo depende da sua permissão. Falando aqui. Mas esse é apenas um começo de conversa. Temos muito mais a explicar-lhe. Siga em frente. O bem-estar está esperando do lado de fora da sua porta. Vamos partir de uma premissa básica. O bem-estar flui, o bem-estar quer você. O bem-estar está esperando do lado de fora da sua porta. Todos os seus desejos, expressos ou omitidos, são transmitidos por meio de vibrações. São ouvidos, entendidos e respondidos pela fonte. Você precisa aprender como receber as respostas. Olha lá, receber, certo? Então, se está tudo do lado de fora, a maçaneta só existe no lado de dentro. Eles não entram sem permissão. Eu tenho que abrir a porta. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, né? Essa é o Saint-Germain, explica isso. O fluxo. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Você é uma extensão física, né? Pode escrever aí se você quiser no seu livro. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, né? Ah, você é uma extensão física da energia essencial. Você é o que chamamos de fonte, são a mesma. Você e o que chamamos de fonte são a mesma coisa. Você não pode ser separado da fonte. A fonte nunca será separada de você. Quando pensamos em você, pensamos na fonte. Quando pensamos na fonte, pensamos em você. Você nunca poderá oferecer um pensamento que cause separação total da fonte, mas pode oferecer pensamentos com uma vibração diferente, o que impede sua conexão natural com a fonte. Damos a isso o nome de resistência. Então, quanto você ama odiar aquilo que você deseja?
quanto você ama resistir àquilo que está desejando. Percebe? O Axis faz muito essas perguntas. Quanto eu amo isso? Na verdade, não sou eu. É o meu hábito de pensar. A fonte e o bem-estar estão sempre totalmente disponíveis para você. Lembra quando a gente falou aquilo da respiração? Quando você inspira, que você percebe o ar entrando no seu campo, do seu corpo, em cada célula, o campo das infinitas possibilidades está penetrando em você através desse ar, desse éter. Não há separação, não há um lugar, está aqui. Eu estou respirando isso, as infinitas possibilidades, as ondas que não se manifestaram ainda em, em partículas, estão aqui, ó, onde eu recebo, onde eu respiro, né? A fonte e o bem-estar estão sempre totalmente disponíveis para você. Muitas vezes você permite esse bem-estar, outras não. Queremos ajudá-lo a permitir conscientemente sua conexão na maior parte do tempo com a fonte. O valor evolutivo de suas preferências pessoais. Não subestime o valor de suas preferências, pois a evolução do planeta depende da realização dos seus desejos mais valiosos. Sabe aqui, tem uma coisa que o Axis ensina, que quando eu vi essa consciência, claro, não é de um dia para outro, mas assim, a gente deseja até o ponto aonde a nossa autoimagem deixa, aonde aquilo que eu conheço deixa. O nosso sonho passa a ser pequeno, porque o conhecido é o que já está. E muitas vezes, eu lembro, minha mãe falava isso comigo quando eu era pequena. Eu lembro muito dessa frase. Minha mãe falava assim: você tem o rei na barriga, você quer dar o passo maior que a perna. A minha mãe falava isso para mim quando eu era pequena. E eu lembro muito isso, né? O que é ter o rei na barriga? É você sonhar grande, é você querer tudo, é você, né, querer. Querer E o que que tudo. acontece com a realidade? Ela reprime, ela devolve você para a realidade pequena onde você está, né? É por maldade? Não, é muitas vezes porque eles não querem que a gente sofra. É, Não as sofre crenças pela. limitantes, né? Porque, vai sonhar, não vai dar certo, daí você Uhum. vai se decepcionar, né? E- mas o que que Mas vai? mas é o que ela conhecia também, né? Mas eu lembro muito dela falando isso para mim. Você tem o rei na barriga, você quer dar o passo maior que a perna, sempre. Ela falava isso para mim. Então é para a gente nunca subestimar um sonho, mesmo que ele seja grande, porque se eu fui capaz de sonhar aquilo, em algum lugar, a minha essência divina já conhece aquilo. O meu eu verdadeiro já conhece essa realidade, que nada vem do acaso. Não existe acaso. Então, se eu estou sonhando grande, é porque isso já está no meu campo, né? No meu campo vibracional, isso já está em mim. Vocês estão constantemente emanando novos desejos na forma de sinais vibráteis que são recebidos e respondidos pela fonte. Dessa forma, o universo expande. Então, quando eu me limito, o que que eu faço com o universo? Eu reprimo até a própria expansão do universo. Porque quando eu expando a consciência sobre mim, eu me desfaço de crenças limitantes. E o que que eu faço com isso? Eu liberto muitas pessoas que estavam na mesma frequência que eu. E com isso eu faço o quê? Eu crio leveza e eu dou possibilidade do universo expandir. Percebe? Incrível, não? É verdadeiro? É super verdadeiro. Tudo está em mim e eu faço parte de tudo. Se eu faço parte do todo e todo está em mim, quando eu me Me honro, liberto. eu expando, eu permito a minha energia expandir, vibrar, o que que acontece com o universo? Ele pulsa maior. É como o filho pródigo, voltando à essência do pai. É, ou não é? E ajuda as outras pessoas a expandir. Sim,
Porque as Uhum. outras pessoas que também estavam sonhando no mesmo caminho que eu, elas começam também a confiar nesse sonho. Captam isso, né? Uhum. Porque diz que a gente não cria nada, tudo está disponível, a gente acessa. E quando eu acesso um outro portal, esse portal começa a abrir a porta maior. Mais pessoas vão conseguir acessar esse campo. É verdadeiro ou não é verdadeiro? Sim. Né? Super. É. Esse livro vai mostrar como se colocar na situação vibrátil adequada para receber tudo aquilo que está pedindo. A ciência da criação deliberada. É aqui entra o Neville Goddard, né? Ai, que fantástico. Queremos que você experimente a satisfação de criar com alegria e conscientemente sua própria realidade. Nunca é demais repetir, é você quem cria sua própria realidade, ninguém mais. Mesmo que não saiba disso. Por isso, é comum você criar sem se dar conta. Quando estamos cientes dos nossos pensamentos e os oferecemos deliberadamente, somos criadores intencionais da nossa própria realidade. Aonde está a minha intenção, eu foco a minha atenção. Eu tenho a intenção de algo, eu foco a minha atenção naquele lugar e eu começo então a enviar a minha capacidade de criação, de co-criar com o universo. Percebe? É fantástico, né? Você fala, ah, tá, quero tudo. Por que não? Seus desejos e crenças são apenas pensamentos. Peça e será atendido. Você pede de várias formas, e mesmo que deseje que determinada coisa não aconteça, está pedindo. As palavras são desnecessárias, basta sentir no fundo da alma. O que que acontece aqui? Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero ficar doente. O que que acontece? O meu subconsciente, o meu cérebro, ele não capta o não. Ele só capta o verbo, a vibração. E no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que que é o verbo? É a ação. A ação do meu pensamento. A ação do meu sentimento. Da minha crença. Aí Percebe? eu quero ficar doente. Né? Então, o que que eu falo? Eu agradeço pela saúde que eu sou. Porque eu sou a saúde. A doença está na mente. A dor é mental. O corpo, o Dr. Joe Dispenza mesmo, ele provou isso. O corpo é capaz de criar novas vértebras. O corpo é capaz de criar novos neurônios, novos caminhos neurais, quando eu dou a possibilidade, mantendo o meu pensamento de crença naquilo. Só isso que eu preciso fazer, mais nada. Então, Gisele, tudo que a gente reclama, a gente recebe em dobro. Sim, o que que é Maravilha. reclamar? A palavra já está falando. Re é duas vezes. Clamar é Aclamar. pedir. Reclamar. Eu estou clamando duas vezes. Eu estou pedindo por aquilo duas vezes, né? Uhum. É por isso que o poder da presença. Cara, quando eu falo assim, por que que eu estou reclamando? Verdade. Essa reclamação é minha? Sim ou não? Não. Vaso. Sai fora. Quando você pergunta, isso é meu? 99% vai dar não. Por quê? Porque é um hábito do inconsciente coletivo. Não é meu. É É, um condicionamento. Não é da alma, não é da minha essência. como Agora, você se é. fala, essa realidade faz a pergunta. Essa realidade não é minha, né? Universo, essa realidade não é minha, né? A quem pertence? Esse sentimento, esse pensamento, essa frequência é minha, mas o que está em mim que eu posso mudar, que está me mantendo nesta frequência? Se eu percebi, se o meu olhar foi nessa direção, é porque é meu conhecido.
É porque o meu subconsciente conhece. Porque se ele não conhece, passa batido. Muitos zilhões. Eu tenho aqui, em média, 80 mil pensamentos por dia. Isso por baixo, que hoje a ciência fala que é mais. Se eu tenho 80%, 80 mil pensamentos passando no meu cérebro por dia, e eu percebo alguns, é porque aquele é conhecido para mim. Se eu julgo alguém, determinado atitude daquela pessoa, se aquilo é pesado para mim, se aquilo me agride, se aquilo eu conheço aquilo, está em mim de alguma maneira. Que eu posso mudar em mim para diminuir isso no nosso campo do inconsciente. Percebe? Sem culpa, sem nada, é só assumir o poder que está dentro de cada um de nós. É legal, não é? É muito legal. Eu desejo isso, eu adoro isso, eu quero isso. Esse desejo é o começo de toda a atração, certo? Mesmo que esse desejo seja ter um iate de não sei quantos pés, que impede você de sonhar? Só o ego, a mente condicionada. Mas nada impede você de sonhar em estar fazendo um, um cruzeiro com seus amigos mais amados dentro desse iate imenso. Que tem demais? Quando a gente sonha, eu lembro que eu assisti uma vez uma aula da Mai Andrade, que é verdade. O Neville Goddard fala muito isso. Se eu consigo criar uma realidade em mim absurda, mágica, eu estou vivendo essa realidade. Porque se tudo é mental, já existe para mim. Eu estou vivendo isso. Percebe? Então eu não tenho escassez de nada, porque se tudo é vibracional, tudo vem da mente, e eu estou aqui me deleitando com um sonho gostoso, eu estou experienciando isso. É só acessar. Não, eu já estou acessando, eu já estou nele, vocês percebem? Uhum. Eu estou sentindo Já uma estou coisa gostosa sentindo. só de sonhar aquilo. Então eu estou nesse lugar, porque tudo é vibração, é dimensão. Eu estou nesse lugar na dimensão mental. E aí? O que você requer para fisicalizar isso, universo? O que você requer para atualizar isso na minha realidade? Percebe? Uhum. É só a gente se permitir sonhar. Coisa que a gente foi. A gente saiu desse lugar. Mas é gostoso. Eu tenho fortalecido bem isso. É gostoso. Vocês têm feito meditação? Cara, é muito gostoso. Você se permitir estar nesse lugar. Sim. Por isso que é importante ser para ter. Porque se eu sou aquilo, eu já tenho aquilo, gente. Eu já tenho. Percebe? Então eu sou rica, milionária. O dinheiro flui para mim de infinitas formas De todos os lados. e vem constante e com frequência. Percebe? Tudo que eu desejo. Mas eu tenho que me permitir receber. E muitas vezes só me basta receber desse lugar que eu estou sonhando. Ali, as minhas células já se alimentam. Os meus átomos já começam a pulsar numa frequência diferente. Você nunca ficará cansado, porque o fluxo de desejos é infinito, como os pedidos nunca acabam. As respostas não param de fluir. O universo diz sempre sim a tudo aquilo que você deseja, mesmo que o seu desejo seja uma interrogação, uma não permissão. Eu pus uma vez isso. Ó, a boa notícia é que o universo diz sempre sim. A má notícia é que o universo nunca diz não. Depois que aceitar a ideia de que
imortal, de que novos desejos nascerão constantemente em você, de que a fonte jamais irá parar de responder, então você poderá relaxar e abrir-se para expressar constantemente qualquer coisa que deseje. A gente sai do efeito Zenão, né? Da ansiedade. Queremos que você seja feliz com o que é e com o que você tem, embora continue ansiando por mais. Aqui está a base de tudo. Você tem que ser feliz e grato por tudo que você é e por tudo que você tem neste momento, no agora. Ai, mas eu tenho tão pouco. Será? Se você começar a ver, por exemplo, um sapato, uma cadeira, uma mesa, uma coisa, você começa a agradecer por cada pequeno detalhe. Você está olhando ali na tomada, tem um parafuso ali, você está agradecendo por aquilo, por aquilo, por aquilo. Aí você começa a perceber que você é abundante. Basta a gente ser grato a minúsculas coisas. Isso dá o que para nossa mente? A sensação de abundância. Eu começo a olhar para a abundância que eu já sou. Eu já tenho, né? Se eu já sou essa abundância, o que que acontece com a minha vibração quando eu acredito nisso? Ela começa a vibrar numa frequência mais elevada. Eu sou tudo aquilo que eu desejo. Bom, esta é a posição ideal, sentir uma antecipação otimista e feliz, sem qualquer sinal de impaciência, dúvida ou descrença que impeça a percepção do que você deseja. Esta é a ciência da criação deliberada, no que ela tem de melhor. O que que Jesus falava? Se você deseja algo, agradeça como se aquilo já fosse seu, e assim será feito, né? É essa a base. Lembra do Dr. Joe Dispenza falando de você criar uma memória do seu futuro desejado? Uma memória, se eu tenho uma memória, é porque aquilo já é meu, já é conhecido para mim, né? E aqui terminamos o quarto capítulo. E aqui tem muito pano para manga, né? Aqui, essa base de tudo. Queremos que você seja feliz com o que é e com o que tem, embora continue ansiando por mais. Como eu posso buscar isso no meu dia a dia? Sentir esse bem-estar. O primeiro exercício que a gente faz é buscar na memória um lugar onde a gente se sentiu bem, para entrar de novo naquela frequência. Mas, quando eu me permito receber de um lugar sem ter uma condição, incondicionalmente, eu posso simplesmente parar naquele momento, respirar e agradecer por esse ar que está entrando. Que muitas pessoas, você sabe que 99% das pessoas nem percebem que respiram. Então, quando eu estou nessa consciência de perceber que a fonte está dentro dessa energia, que eu não percebi ainda, eu não me permiti receber, mas eu sinto ela entrando dentro de mim, com a possibilidade de renovar tudo que está dentro de mim, e vou soltando tudo que está ali pesado, todas as mentiras que eu contei para mim diante de tudo. Só isso já vai me trazer um bem-estar, porque eu acalmo a mente, porque é a mente que nos leva no sentimento limitante, a alma não. Quando eu entro na respiração, eu começo a perceber o pulsar do meu coração. E esse pulsar do coração, ele está no ritmo do universo. Isso já é uma ferramenta fantástica. Ai, mas é tão pouco. Gente, é essencial. É a essência. Alguém quer falar alguma coisa? Disso tudo, dessa fantástica coisa que foi falada aqui? Aqui, essa posição ideal, sentir uma antecipação otimista e feliz. Sou tão feliz e grato. Otimista é ser grato.
sem qualquer sinal de paciência, dúvida ou descrença que impeça a percepção e a recepção, né, do que você deseja. Isso é criar deliberadamente. Se um exercício legal que eu faço todos os dias faço a meditação, mas eu tenho que cravar 10 minutos, senão eu fico ali devaneando a manhã inteira. E você fala, essa é a hora de descer. Então, põe 10 minutos. Eu faço minha meditação, 10 minutos no receber do nada. 10 minutos eu leio um livro. Como é que é? O Milagre da Manhã. Vocês leram esse livro? Ele fala muito sobre isso. 10 minutos você lê alguma coisa e 10 minutos você escreve. Esse escreve, né, não é o que eu escrevo, né, mas assim, eu escrevo, eu começo, sou tão feliz e grata hoje, porque em todos os sentidos da minha vida eu estou cada vez melhor e tudo sempre dá muito certo para mim, porque eu me amo, eu amo a vida, eu amo o meu corpo e a vida me ama, e eu me permito ser sem sentir. Daí você vai falando, sou tão feliz e grata, o que você deseja? Sou tão feliz e grata pela harmonia, saúde, bênçãos na minha família, na conexão com Cristo. Eu coloco sempre isso. Eu sou tão feliz e grata porque o dinheiro vem para mim de forma constante. Lá, eu vou falando. Do jeito que eu falo, sou tão feliz e grata hoje porque o dinheiro vem para mim de maneira crescente, através de múltiplas fontes e de forma contínua, né? Sou tão feliz e grata porque eu crio tantos mil reais na minha conta bancária. Sou tão feliz e grata porque, nossa, minha reforma ficou maravilhosa, minha casa ficou linda. E à noite, antes de dormir, eu leio aquilo, me sentindo bem, porque eu já tenho aquilo. Percebe? Você vai falando como se já fosse real aquilo que você deseja. E à noite você lê para enviar aquela mensagem para o seu subconsciente, para você preparar o seu sono. Claro, gente, ó, no começo você tem pesadelo, você tem insônia, você se mexe. Gente, é incrível a resistência. Eu percebo a resistência do subconsciente, mas depois de um tempo, ele começa a acalmar. E você começa a perceber um fluxo diferente no seu sono, entendeu? E aí de manhã você faz a mesma coisa. A primeira coisa que você tem se condicionar é pelo menos umas 3 inspirações e expirações para você se conectar com a sua essência divina. E aí flui. Percebe? 3 respirações. 3, gente. 3 não é muito. Só a intenção de estar olhando para dentro primeiro, no início do meu dia. Isso faz muita diferença. E aí? Quem quer falar alguma coisa? Nossa, Juliana, você ainda está aí? Eu tô. E aí, como foi? Então, agora já tem uma luz, o que que eu vou começar a fazer? É bom, né? A gente fica agarrado naquilo. Uma coisa aí que eu fiquei meio confusa foi quando falou que, até você citou, acho que foi Einstein, que uma mentalidade depois de expandida, como que é? Ela nunca volta ao seu lugar de origem. Então, mas parece que a gente, se não continua praticando isso, a gente vai voltando. Mas a gente, na verdade, a gente não perde a consciência, a gente volta para o hábito do corpo. Porque o corpo, ele se mantém. Não vai falar nada, não, Rô. O corpo se mantém condicionado àquela mente, entendeu? Aquela falsa personalidade que eu criei. Então, quando eu expando a consciência que eu não sou isso que eu penso, que eu sou um ser divino, por mais que eu volte, por isso que é importante o agora eu alimentar um novo hábito, até que esse hábito se transforme maior do que o meu velho hábito, entendeu? Assim eu crio
um novo caminho neural. E o meu corpo daí se habitua a isso. É que é muita coisa para explicar agora, mas, né, é, dentro, Perdendo o Hábito de Ser Você Mesmo, é o livro do Dr. Joe Dispenza. Não, como é que não é perdendo? É Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo. Super indico você ler. Mas você Eu sei, entendeu que, eu na sei. verdade, não é a sua essência que volta, porque ela não volta. É só você ter a intenção de voltar a sua atenção para o É a expandir. vibração, né, que abaixa, né? Sim, porque Aí começa você deve estar se relacionando com pessoas que estão numa baixa frequência. isso. Isso está mantendo você nessa É. dificuldade. E É eu verdade ou não? consegui identificar isso, que foi assim, foi num dia, sabe? Foi uma reunião de família, uma festa de família. Sempre. Normalmente eu não vou. Exatamente, eu sou aquela pessoa que se afasta, assim, e todo mundo Somos fala dois. comigo. E aí fui. No outro dia eu já tava já lá embaixo. Aí me fazendo, tipo assim, passando informação do que me falaram. Aí E eu aí você fica remoendo e a sua mente fica contando histórias. Isso tudo é muito interessante. A disposição e a liberdade de falar não. Né? Por isso que a gente tem que perguntar: como será a minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu for nessa festa, nessa reunião? Vai é, expandir? Vai ser bom para mim ou não? Sim ou não? Você respira e percebe. Vai acabar a bateria do meu telefone, do meu computador. A gente vai ter que terminar já já. Deixa eu ver quantos minutos tem. Ah, não, 47 minutos. Então, percebe? sim, É não total. entrar no julgamento. Ah, não, eu diminuí. Não foi você. A sua mente, o seu ego quer que você acredite nisso, mas não é. É, Muda a intenção. uhum. Me vi fazendo coisas que há muitos anos eu não fazia. Olha, vou dar uma... há muito tempo eu não ouço música sertaneja, sabe? Não bate mais assim. Quando Sofrência. aquelas sofrências. Você acredita que ontem eu me peguei cantando uma música até eu É. ué, você conhece essa música de muitos anos? É um Mas, trem. gente, tá tudo certo. É você não entrar no auto-julgamento, nem no julgamento do outro. É você Aham. ficar na permissão da escolha do outro e na permissão de você perceber. Você percebe a beleza? O que que acontece? Você só percebeu o lado ruim, mas quando você percebeu isso, o que que é isso? É a sua consciência mostrando para você o que está pesando. Então, é verdade que você voltou para aquele lugar? Claro que não. Não Você é. percebeu. Essa percepção é a consciência expandida. Uhum. É desse lugar que você tem que receber e agradecer. Exato. Entendi. E eu vou ter que pegar e e sair. A gente já vai terminar. Ah, então tá. Quer dar uma consideração, não? Não, bem, tudo bem. É E aí, muita Rô? dos Abrams para passar assim. Olha, a Regiane apareceu. Boa noite, pessoal. Eu tava aqui quietinha, né? Eu cheguei atrasada, então eu fiquei mais reclusa. Eu tava numa aula que não tinha reprise, e aí eu demorei um pouquinho a chegar, mas muito bom o conteúdo. Obrigada, Gisele, pela entrega, pela essa expansão de consciência, né? Que nós precisamos todos os dias, né? Se nós melhorarmos 1% cada dia, a gente já é um ser evoluído, já. Estamos no caminho, então isso é Mas muito a bom. gente tem que reconhecer que a gente já melhorou. Se a gente Já. tá aqui nessa Eu reunião, tava falando hoje, né, com a amiga minha. Até ela mandou mensagem lá, ela chama Silvana. Ela mandou mensagem pra você para então, mas eu entrar. mandei retorno, ela não respondeu. Ah, vou falar para ela. Acho que ela não conseguiu. E Hum, nós estávamos conversando que quando a gente mudou, né, de quando a gente se conheceu, de quando a gente começou a estudar, que a gente estuda juntas também. Quanto a gente já evoluiu, quanto a gente tem mudado. Nossa, sim. é uma diferença surreal. E é desse lugar que a gente tem que receber, entendeu? A gente tem que reconhecer que a gente
está avançando. A Sim. gente tem que aprender a sair do auto-julgamento. Sim, eu me cobrava muito, né? Às vezes você tem alguém aqui que pode que ainda tem essa. Mas eu tinha muito essa autocobrança, buscava muito perfeccionismo, então não me permitia nem chorar. Ficava, quando eu começava a chorar, mas você falava para mim que eu era fraca por isso. Então, assim, Eu te faço uma pergunta, verdade. Isso era você ou era sua mente condicionada? a mente condicionada, né? A cobrança que veio lá de trás. Aí É porque ela quer se manter naquele lugar, é o lugar que ela conhece. sim. Aí eu aprendi a me acolher, falar, não, tá tudo bem, eu posso chorar, tá tudo bem, eu vou chorar e depois eu vou ficar bem de novo, e é só uma fase, e o importante é o que você faz depois disso, né? E outra coisa que a consciência, a gente não pode se impedir de receber de lugar nenhum. A consciência, ela recebe de tudo e não rejeita nada. Se eu tô triste, eu tenho que sentir aquilo, eu tenho que vivenciar aquilo, experienciar aquilo e depois soltar. O que eu não posso é negar. Porque quando eu estou negando, eu estou rejeitando, resistindo àquilo, eu dou força para aquilo. E vem as catarse, né, pra Eu dou limpeza. força. Oi, Joaquim! Então, Então, é dentro disso, gente. Eu acho que foi muito fantástico esses pedaços que a gente leu hoje, essa consciência que veio hoje. E aí, Rô, quer falar alguma coisa? Não, só o meu companheiro aqui quer falar mais que eu. Oi, Geivan, Oi. quer falar alguma coisa? Então, só tenho a agradecer a essas páginas mesmo. O livro está pegando leve com a gente, né? Diferente do primeiro que a gente leu. Né? Que faltou foi bater com o cinto, mas tá ótimo. Até o momento tá muito bom. E aí, Gerinha? Gostei muito do livro. Eu comprei, mas não deixei para ler só juntinho, né? E me surpreendeu. Muito É bom, bom muito demais. bom. Nossa, parece assim que é um gostinho só do. O início já tá É, ótimo, Geivan, imagina depois. parece Oi. que ele é mais leve, mas ele é tão desafiador quanto o outro de você entender a mente. Porque aqui entra a permissão. Aqui entra aonde o calo aperta, as suas crenças. Uhum. E só você tá na. E aí é a expansão de tudo Não, eu aqui falo assim, que ele junto. tem mais. Sim, mas eu falei que esse era a leveza. A gente levou na cabeça nos dois primeiros. E esse ia trazer a leveza para a gente poder colocar aquilo tudo no fluxo. pode tirar um print para colocar lá no store. Com Eu, certeza. eu, E você me eu tô marca toda lá, please. desarrumada, né? Hã? Eu tô toda desarrumada, não sei se todo mundo quer tirar Eu, junto. eu vou tirar uma foto aqui. Vamos lá. Vamos falar. Todo mundo sorria. Isso. Muito bom. Gente, foi fantástico. Espero vê-los todos aqui daqui 15 dias para a gente continuar esse. Poxa, são 2 dias só no mês, né? Eu acho que a gente pode fazer um esforcinho, um, um comprometimento com a gente mesmo, né? Que é um autoconhecimento tão bom, gratuito Muito bom. e, E cara, botar não em tem. prática também, né? E conseguir levar isso Se para nós. vocês puderem depois, assista de novo, anota os exercícios que a gente falou, né? É. E coloque em prática. Isso é muito legal. Viu, Muito, Gi? Foi muito. muito legal. O seu comentário ficou. Parecia que você estava lendo e o seu comentário fazia parte de tudo. Ah, interessante, né? É. Foi muito legal, adorei. Então, gratidão mais uma vez. Gratidão aos Abrahams, Gratidão. Jerry Higgs, Gratidão. esse, né? E a nossa essência divina, que ela possa cada vez mais conseguir se comunicar com a gente, né? Então, respirando fundo
na gratidão, na alegria e, principalmente, gente, no auto-reconhecimento de estar aqui, né? Cada um fala por mim, eu estou aqui. E isso que é legal. Gente, namastê. O Deus que habita em mim, Gratidão. reverencia o Deus que habita dentro de você. Gratidão! Boa Deixa eu parar noite. aqui. Beijo, até a próxima. Tchau! Tchau.